nasci na cidade de Apiacás, no Mato Grosso. E naquele momento meu pai era garimpeiro. Mas em um determinado momento ele fez um investimento muito alto. E paralelo a isso ele pegou malária, pior estágio de malária. E essa situação ele foi se degradando, foi piorando e fez com que a minha família perdesse todos os bens que ela tinha. Meu pai se recuperou pela misericórdia de Deus e trabalhando muito, essa família foi se reestruturando. Mas algum tempo depois nasceu o meu irmão com problemas renais e ele tinha que fazer um procedimento que tinha que estar a cada 6 horas no hospital. Isso fazia com que ele e minha mãe passassem o dia inteiro no hospital. E esses fatores fizeram com que eu crescesse muito sozinho, com os pais ausentes, porque meu pai tinha que trabalhar muito para recompor a situação da família e minha mãe acompanhar meu irmão pela situação de saúde dele delicada. Uma das situações que mais marcou a minha vida foi quando eu tinha em torno de 10 anos, que o meu irmão ficou ruim ao ponto de ter que vir para Curitiba, porque a cidade que eu morava, Foz do Iguaçu, não tinha estrutura para tratar da saúde dele. E ele ficou na UTI aqui por mais de 1 ano. Nesse período, além dessa dificuldade toda de saúde, me marcou muito porque eu descobri que meu pai estava traindo minha mãe e que ele tinha engravidado a amante dele. Isso me machucou muito porque eu já estava sofrendo com a doença, com a ausência dos pais, e descobrir isso e não poder contar para minha mãe, não poder compartilhar, foi algo que criou feridas muito profundas. Passou o tempo, meu irmão se recuperou, minha mãe e ele voltaram para Foz do Iguaçu e meus pais reataram e brigaram de novo, e reataram e brigaram de novo, e reataram até que decidiram, por conveniência, morar no mesmo teto por causa dos filhos. Mas não houve realmente uma reestruturação do relacionamento deles. E assim a vida foi seguindo, né? E um período também que marcou muito a minha vida foi quando eu tinha em torno de 15 para 16 anos. E toda essa situação me afligia muito, porque a gente estava morando numa favela na periferia de Foz do Iguaçu. O meu irmão ainda tinha problemas de saúde e voltava sempre para o hospital, sempre com risco de vida. E meus pais sempre naquela condição do relacionamento instável e muita dificuldade de relacionamento com meu pai por causa das mágoas. E eu já estava fazendo 16 anos e ainda não tinha ideia de uma profissão. Tudo era muito incerto para mim. E um dia eu voltando da escola para casa, isso tudo me afligiu tanto que eu comecei a chorar. E nesse momento eu resolvi clamar a Deus. Um Deus que eu não conhecia, um Deus que a minha família não conhecia. Mas eu acreditava que Ele existia. E eu orei a Deus pedindo para Ele socorro, pedindo que Ele mudasse essa situação, porque eu não aguentava mais. Era muita dificuldade, era muita dor. E eu sabia que se tinha alguém que podia mudar isso, era Deus. Então eu clamei a Deus naquela que foi a minha primeira oração, onde eu conheci esse Deus. Eu clamei a Ele pedindo ajuda, pedindo para reverter toda a situação, para ser a diferença na vida da minha família, para que a história mudasse. E as coisas continuaram, foram seguindo o fluxo e não tiveram grandes mudanças a partir daquele momento, mas eu senti que eu mudei, que eu já me portava diferente diante dessa situação. Embora tenha sido tudo muito difícil e muito dolorido, hoje eu entendo que essa situação toda serviu para moldar meu caráter e para me apresentar a esse Deus verdadeiro que eu conheço hoje. E Deus ouviu aquela minha oração, em que eu pedia para ser a diferença, em que eu pedia para que a história da minha família mudasse, que todo aquele contexto mudasse. E hoje posso dizer que eu trabalho numa das melhores empresas do Brasil e do mundo. Hoje o relacionamento dos meus pais foi restaurado. O meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe foi restaurado. Hoje eles são os pais que eu não tive. Eles são os pais dos meus irmãos que eu não tive. O meu irmão faleceu, mas deixou um grande aprendizado para toda a família. Deixou uma história de amor
e impactou as nossas vidas e mudou com certeza as nossas vidas. E naquela época tinha apenas 2 cristãos na minha família. Hoje, através de toda essa obra que Deus fez na minha vida, somos em mais de 20. E melhor do que tudo isso é ter essa convicção desse Deus que pode mudar tudo, desse Deus que pode fazer tudo novo, tudo diferente. Ter a convicção de que Ele está comigo, de que Ele está me acompanhando nesse dia a dia e que está sendo tudo diferente, que vai continuar sendo tudo diferente. Meu nome é Jomar, eu sou técnico em eletrotécnica e sou a prova real de que Deus se importa com as nossas dificuldades e que Ele pode transformar vidas e nos usar para fazer a diferença.